Olá, irmãos e irmãs, terceiro dos 30 dias de preparação à nossa total consagração à Virgem Maria, do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Hoje leremos dos números 22 ao 36 e depois faremos a oração do terceiro dia, que está dentro dos assim chamados 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo, tem-no ainda todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-lhes mar. Juntou as suas graças e chamou-lhes Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro senão Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. E assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças. E nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu, até o mais profundo nada, na sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais amplamente tudo o que estou a expor de um modo simples, por meio da Sagrada Escritura, dos santos padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler, amplamente expostas pelo venerável padre Poiré na sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples, que, tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem com maior simplicidade e mais mérito. Por isso, contento-me em declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem, todavia, me esforçar por procurá-las. Continuemos. Jesus, Filho de Maria, visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor, no céu, é ainda tão filho de Maria como o foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não se lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho, que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória,
que transformam nele todos os santos. Por isso não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino e que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde conforme a sua vontade. Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas pela força da sua oração, que este altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde. O que então não devemos pensar com muito mais razão da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus do que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria é rainha. No céu, Maria impera sobre os anjos e sobre os bem-aventurados. Como recompensa da sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira das suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó. Isto quer dizer, faz a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, prefigurados por Esaú. Deus por Pai, Maria por Mãe. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença para a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, porque não têm Maria por mãe. Pois se a tivessem por mãe, honrá-la-iam e amá-la-iam como um verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com as suas palavras e exemplos, abertamente ou as ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor, e por isso, por vezes, sob belos pretextos, Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe nos seus membros e diz-lhe: recebe Israel por herança. É como se disseste: meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse senão os predestinados de quem Israel é figura. Como sua boa mãe, os dareis à luz, os alimentareis e educareis. Como seus soberanos conduzireis, governareis e defendereis. Um homem nasceu dela,
diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um simples homem, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer, por uma consequência necessária. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria. Como o céu e a terra lhe repetem 1000 e 1000 vezes por dia, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para cada homem em particular, que o possui, como para todo o mundo em geral. De maneira que, se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente, graças a Maria, o que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não o teria. Podem aplicar-se à Santíssima Virgem com mais verdade ainda do que São Paulo as aplicava a si próprio estas palavras: Filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que o meu Filho Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude da sua idade. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados, para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é, propriamente, o dia do seu nascimento, pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. Ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados! Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos e diz-lhe, lança raízes entre os meus escolhidos. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduz-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas da graça que só ela pode reproduzir, pois só ela é a Virgem fecunda que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem-Deus. Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá. Entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente, na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas
é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa, porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Façamos agora a oração do terceiro dia dos 12 dias preliminares, empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.